O Salmo 62, versículo 1 ao versículo 8, acompanha comigo a leitura desse salmo, que é para nós uma exortação. Nem é uma exortação, porque às vezes nós precisamos ser exortados em relação a isso. Amém? Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Eu não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derribá-lo da sua dignidade, com mentiras se comprazem, de boca bendizem, porém no interior eles maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, e o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, e a minha glória está em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. E aí o versículo 8 é um conselho do salmista de Davi para ele, para você, para a igreja, para o seu povo. Confiar nele ao povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças te damos pelo dom da vida, graças te damos por estarmos neste lugar, graças te damos pelos dízimos, ofertas, pelo louvor, testemunho do irmão Wander, pela tua palavra lida, Senhor. E agora pedimos mais uma vez que a graça do Senhor, a bondade, o amor do Senhor, ó Deus, possa vir sobre as nossas vidas, e o Senhor possa tomar os nossos corações na tua presença e falar conosco nesta noite, Senhor, que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pela voz, pela palavra do Senhor, neste lugar. Oramos no nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Queridos, a vida como um todo, amém? É um desafio. Se eu fosse perguntar aí para os irmãos, independente de quantos anos você tem, se é 50, se é 40, se é 30, se é 60, se é 20, quantos anos é, eu tenho certeza que você diria para mim: eu já enfrentei muitos desafios nessa vida, muitos desafios. Eu já tive muitas necessidades nessa vida, e eu achava que muitas das minhas necessidades não seriam supridas, mas eu venci. É claro que muitas vezes vencemos e muitas vezes não conseguimos vencer, amém? Não conseguimos vencer às vezes os obstáculos, mas nunca é roubado de nós a paz, nunca é roubado de nós aquela certeza, aquela confiança que nós temos um Deus conosco. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, grande verdade que muitas vezes, diante de muitas necessidades nossas, principalmente quando essas necessidades elas se agigantam diante de nós, ficam tremendas, e nós nos sentimos pequenos diante dela, amém? Nós ficamos bem perdidos, nós ficamos às vezes assustados, ainda que tenhamos muitas experiências ao longo da nossa caminhada com o Senhor, mas às vezes ficamos perdidos. Mas a grande verdade, queridos, é que nós precisamos entender uma coisa, que nós nunca devemos perder a nossa esperança no Deus que nós servimos. Por mais difícil que seja a nossa jornada, situações que venham sobre nós, nós não podemos perder a esperança em Deus. Vire para o seu irmão da direita, da esquerda, vire para ele e diga assim: não perca a esperança em Deus. Não perca a sua esperança em Deus. Não perca. Não perca, irmãos. Não podemos perder a nossa esperança em Deus. Quando as provações do dia a dia, às vezes elas se agigantam, às vezes vem diante de nós, fica difícil nós mantermos a fé. Mas é importante nunca esquecermos, irmãos, que nós temos um Deus sempre ao nosso lado. Temos um Deus sempre ao nosso lado. Não é à toa que quando o anjo aparece para Maria, aparece para José e diz para ele acerca do nascimento de Jesus, dá para ele uma senha que ele deveria colocar o nome nele de Emanuel, e quer dizer Deus conosco. E essa mensagem não foi dizer que Deus estaria conosco só na alegria, não
situação, Ele está conosco. Em qualquer situação, Ele está conosco. Como esteve com os três na fornalha de fogo ardente, presente ali, que o rei olha e vê 4 dentro da fornalha, é Deus conosco. É Deus presente conosco ao nosso lado. Fazendo o quê? Preparando um caminho, ainda que nós tenhamos esse caminho difícil, mas Ele está preparando o caminho. E o fim nós sempre teremos a certeza que será realmente de vitória para a nossa vida. Vitória pelo menos para a nossa alma. Ainda que a vitória não seja física, ela não aconteça, mas Ele nos dá no nosso coração uma paz, uma confiança nele. Amém? E para nós esperarmos coisas melhores que virão sobre as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque a vida é assim. A vida é dessa maneira. Às vezes, para nós alcançarmos algo bom, nós temos que receber algo ruim. Às vezes, algumas pessoas saem de um bom emprego para receber um emprego melhor. Às vezes, nós perdemos algumas coisas para Deus dar algo melhor para nós. Por isso que a nossa esperança deve estar sempre diante do Senhor. Para aqueles momentos mais complicados da nossa vida, que surgem em nossa caminhada, nós precisamos estar sempre entendendo, sempre o nosso coração, uma esperança fixa, que servimos a um Deus que cuida das nossas vidas. Sempre nós devemos esperar isso. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém se vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. Deus vai nos abençoar. Em outra passagem, Paulo diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, às vezes, que acontecem conosco, nós precisamos entender que é Deus no comando de todas as coisas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa vida nós precisamos manter a esperança. Manter sempre a esperança viva. Porque, de certa forma, a esperança é uma das âncoras da vida. Alguns dizem até que ela é prima da fé, é irmã gêmea da fé. Então, a esperança, ela está firme nos nossos corações. Ok? Com ela, com a esperança, os nossos sonhos, elas se tornam algo realmente que vale a pena lutar. Quando a gente tem esperança, os nossos sonhos, ainda que seja difícil, ainda que seja com esforço, mas nós vale a pena a gente lutar, porque a gente tem esperança que nós vamos alcançar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A esperança precisa posta naquilo em que podemos estar seguros. E nessa vida, o único lugar que a gente pode estar seguro realmente é em Deus. Porque tudo aqui nessa vida, ela é em vão. Nós não podemos colocar esperança em dinheiro, em riqueza, em bens, no emprego, até mesmo na saúde. Às vezes nós estamos muito bem de saúde e de repente se descobre aí uma doença. Então a nossa esperança, para nós estarmos seguros, realmente ela tem que estar firmada em Deus. Em Deus. E uma esperança que não esteja firmada em Deus, na verdade ela é uma utopia. É algo falho. Amém? É algo falho. Como cristão, nós devemos sempre manter em Deus a nossa esperança. Ele é a verdade. Só nele a nossa alma deve esperar de uma forma segura. O Salmo 62, e também outras passagens bíblicas nos mostra isso, mas eu quero compreender o texto que nós lemos. O texto é escrito por Davi. E quem foi Davi? Davi foi o melhor rei que Israel teve no sentido de conquistas, no sentido de um homem segundo o coração de Deus, ok? Em todo sentido, Davi era um homem realmente que tinha muitos recursos para reinar, recursos para conduzir a sua vida, ok? Nós não sabemos, na verdade, o que está passando com Davi, em Salmo 62, mas nós entendemos que era uma luta física, alguns inimigos, quem tentando derrubar, quem sabe o próprio exército, quem sabe uma inveja, quem sabe ele estava passando um momento difícil na vida, né? Pode até ter sido isso, né? Nós não temos
pode se estudar profundo o Salmo 62, eu não consegui ver, a gente conseguiu estudar, mas não conseguimos ver o que Davi estava passando, mas pelo texto, pode ser até que ele estava atravessando um momento difícil da sua vida, e alguém estava querendo um empurrãozinho de roubar o rei. Talvez, quem sabe no momento do pecado com Betseba, ou quem ficou sabendo, o pastor Zé Roberto, e queria derrubá-lo, porque ele disse o seguinte: até quando cometereis vós a um homem, todo vós, para derribar como se fosse uma parede prendida, ou um muro prestes a cair? Ou seja, ele estava numa situação difícil, e até quando quer cometer derrubar? E às vezes isso acontece conosco, mas aí ele começa o salmo dizendo o seguinte: eu estou nessa luta, eu estou nessa dificuldade, mas ele começa o versículo 1 dizendo: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Você sabe o que ele está falando? Não fala nada. Só em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Eu não sei quando vai acontecer, não sei se vai demorar uma semana, um mês, 30 dias, 40, um mês, um ano, 2 anos, mas eu vou esperar silencioso. Eu tenho convicção que Deus vai salvar, que Deus vai dar vitória, que Deus vai transformar cinzas, prantos em alegria. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos manter a nossa esperança exclusivamente em Deus. Mas eu queria dizer algo para você, irmãos. Nós corremos um perigo muito grande, porque às vezes, à medida que nós vamos conquistando as coisas, à medida que nós vamos conquistando sucesso na vida, nós vamos avançando, amém? Em algumas coisas, nós corremos o risco de desviarmos este foco, dessa confiança total em Deus. Às vezes nós conseguimos adquirir posição social, uma boa casa, às vezes nós temos uma boa saúde, mas nós corremos o risco de desviar esse foco da dependência de Deus e depositar a nossa confiança ou a nossa esperança em outras coisas que foram conquistadas. Mas a nossa esperança deve estar exclusivamente firmada em Deus. E assim foi com Davi. Quando a gente olha esse salmo, é muito interessante, porque não é apenas um verso, é o conteúdo. E o que a gente entende nesse Salmo 62, que Davi demonstra aqui uma fé progressiva, né? O salmista encontrou consolo e esperança unicamente em Deus. O verso 1 e o verso 2 ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O verso 2 ele fala: só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, não serei muito abalado. Ele repete a mesma expressão. O salmo há repetições, ou seja, Davi está repetindo, dizendo: ó, não adianta a minha alma, você tem que esperar em Deus. O verso 5 ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O 6 ele diz: só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Irmãos, à medida que nós vamos professando a nossa fé em Deus, à medida que nós vamos falando para a nossa alma, para o nosso interior, dizendo: olha, espere em Deus, confie em Deus, isso vai aumentando a nossa fé, isso vai se fortalecendo o nosso interior. Olha aqui no versículo 7, ele diz assim: de Deus depende a minha salvação, a minha glória está em Deus, a minha forte rocha e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Irmãos, Deus é a fonte segura da confiança do seu povo. Ele é a fonte segura. Não podemos dividir o seu auxílio com as nossas forças e com nenhuma outra força. As expectativas dos cristãos devem estar sempre dirigidas a Deus, principalmente nos momentos difíceis. Ninguém poderia dar a Davi uma segura esperança a não ser Deus. Como já falei, Davi era guerreiro, ele tinha soldados, ele tinha armamento, ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos recursos, ele tinha muita habilidade de guerra, mas na hora difícil que nós vemos aqui que ele está, né? Se nós estamos certos na nossa conclusão, se tinha alguém
né, um grupinho querendo empurrar o propriamente de vida, ele como rei poderia muito bem separar, chamar os seus filhos e falar: estou querendo me derrubar, você vai lá e faz o serviço lá, mais nada, e Deus venha a minha esperança. Eu fico olhando para a vida de Davi e eu vejo por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque a confiança total de Davi era em Deus. Ele não abre mão disso. Ele já havia sido ungido rei. Eu fico pensando, se fosse eu, se fosse você, né? Deus já me ungiu. Saul, cai fora daí. Deus já me ungiu, cai fora daí. Davi já tinha um exército. Davi, em momento algum, ele guerreou contra Saul. Mas ele esperou o momento de Deus. Ele confiava em Deus. O seu filho levanta para lutar contra ele. O que Davi faz? Davi não vai lutar com o seu filho. Davi espera, Davi confia em Deus. Irmãos, é tremendo. Amém? Ninguém podia dar a Davi essa segurança, mas ele confiava em Deus. Eu entendo que isso agrada o coração de Deus. Deus se derrete, Deus se alegra, Deus fica por demais satisfeito conosco, se é essa a expressão. Quando Ele vê de nós uma atitude de confiança, de entrega total. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O verso 5 é algo muito impressionante. Ele diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Isso é gostoso, irmãos. Isso é muito lindo. Amém? Nós encontramos outras pessoas, outros homens, outras mulheres na Bíblia que esperaram em Deus, na verdade, outras passagens, não precisamos mencionar aqui, mas Davi nos mostra aqui que a nossa esperança deve estar exclusivamente em Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas uma outra questão que nós vemos nesse salmo, irmãos, é que esse salmo nos ensina que nós devemos nos alimentar, nós devemos nos fortalecer, nós devemos nos nutrir a nossa alma, alimentar a nossa alma, trazendo à nossa lembrança aquilo que Deus é. Pensar, focar nisso, aquilo que Deus é, os atributos exclusivos de Deus. Embora não são todos citados aqui por Davi, mas alguns são citados, e nós poderíamos aqui mencionar até outros que Davi não cita aqui, mas nós devemos citar esses atributos de Deus. Por exemplo, a riqueza da misericórdia dele. A gente nunca pode esquecer desse atributo de Deus. Você sabe por que a gente não pode esquecer? Porque nós somos acusados pelo diabo. Porque às vezes, quando vem uma adversidade, a gente pensa logo que a gente pensa que a gente está em falha com Deus. E se a gente for procurar, vai achar a falha com Deus. Vai achar, porque nós não somos perfeitos. E aí faz o quê? A esperança faz isso. Ela cai. Você fala: nossa, Deus está cobrando de mim. Olha como é que eu estou. Mas ainda que Deus esteja cobrando de você, o que você tem que pensar? Se veio o pensamento que é uma cobrança de Deus, o que você tem que fazer? Se humilhar na presença dele. Falar: tu és misericordioso, Senhor. Tu és grande em misericórdia. E me perdoe, vem meu socorro. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então lembrar, se nutrir, se alimentar, alimentar-se com aquilo que Deus é, irmãos, faz a nossa esperança em Deus ali em cima. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que Davi faz, né? No versículo 6, ele fala: só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é o meu alto refúgio. Tem alguma rocha maior do que Deus? Tem alguém que pode salvar mais do que o Senhor? Quem pode salvar como o Senhor? Como é que é, amor? Canta, a gente vai.
a confiança da proteção dele. Esses são privilégios, irmão, das qualidades, aqueles que têm um relacionamento com Deus, aqueles que conhecem Deus, aquele que tem um dia a dia com Deus. Esse relacionamento compreende-se o nosso dia a dia, tem a ver com as nossas experiências com Deus, a nossa caminhada cristã, tem a ver com aquilo que Deus, a maneira com que Deus trabalha. Nós não sabemos, como já falei aqui, o período que Davi estava passando aqui, mas ele era um homem de muitas experiências com Deus, e isso dava para ele uma esperança elevada. Quando nós temos muitas experiências com Deus, com certeza a nossa esperança, ela se eleva numa proporção bem maior. Mas, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele traz para nós realmente, nutre em nós realmente uma esperança, através da oração, através da meditação da palavra. Não é a leitura, mas é meditar na palavra, através da comunhão da igreja, participação, envolvimento nos cultos. Quem deseja manter a sua esperança com o Senhor, precisa conhecer Deus intimamente, precisa ter experiências fortes com o Senhor, conhecer os atributos de Deus. Dava confiança para Davi, a ponto de lhe fazer ir na palavra, a ponto dele escrever no final do verso 16: jamais serei abalado. Esse abalo não quer dizer que ele vai vencer sempre. Esse abalo não quer dizer que eu e você vamos vencer sempre as adversidades. Não terá luta na vida, mas tem a ver com uma paz na alma, tem a ver com uma paz no Senhor, tem a ver com aquela certeza que Deus está conosco. Amém? Queridos irmãos, a experiência dos cristãos vem daquilo que Deus é para ele. Esse conceito que nós temos de Deus. Tem muita gente que às vezes tem um conceito de Deus, né? De um Deus punitivo, não é verdade? Às vezes de um Deus que não está nem aí para mim, às vezes de um Deus que privilegia algumas pessoas, né? Dá mais coisas para um do que dá para outro. Não, eu quero dizer para você, o que Deus deu para você é o melhor que Ele tinha para você. A sua família é melhor, é boa, você precisa entender isso. Sua casa é boa, seu emprego é bom, nós estamos numa igreja boa, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O nosso relacionamento que possuamos com Deus nos torna confiantes do seu auxílio. E mais, nos planos para a nossa vida, devemos sempre esperar o melhor de Deus para nós, mesmo que hoje não esteja bem, mas a gente deve esperar. Por fim, para mantermos a nossa esperança em Deus, nós precisamos confiar, irmãos. Nós às vezes confiar na soberania de Deus. Às vezes nós queremos traçar planos para Deus resolver o nosso problema. E nesses planos, uma das coisas que está mais presente nesses projetos nossos para Deus resolver o nosso problema é a urgência. Nós queremos que Deus resolva ontem. Nós não temos paciência para esperar. E não é assim que acontece. Algumas coisas sim, Ele vai agir rápido, na hora, mas outras coisas não. Não é nós que ditamos para Deus, Ele é soberano. Não é nós que digitamos para Deus o tempo, a maneira dele realizar. Às vezes, nós vamos precisar perder para Ele fazer a obra. Às vezes vai ter que haver perda, para que o melhor dele venha para as nossas vidas. Então nós precisamos confiar no agir soberano de Deus. A expressão de Davi no versículo 7 é a expressão de confiança total na soberania de Deus. Ele começa no versículo 7 e diz: de Deus depende a minha salvação, de Deus depende a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Davi sabia que a sua honra e a sua salvação dependia da vontade de Deus. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Deus sempre tem o melhor para nós. Tudo em nós é o melhor de Deus para nós. O agir de Deus é no tempo dele, da maneira dele. Essa tem sido a minha experiência. Eu tenho certeza que se você fazer uma
dizer para você quem vai nos salvar. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas se Deus quiser levar, Ele vai levar. Então isso é a soberania de Deus que nós precisamos confiar. Mesmo que nós não entendamos, confiar que Ele sempre agirá para o nosso bem. Romanos 8, 21. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua família, para o seu neto, para o seu filho, para a igreja? Então nós temos que confiar em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos o que está acontecendo conosco no ato do acontecimento, mas no futuro vem o esclarecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que seguir o que diz Davi no verso 8. Nós temos única e exclusivamente como crentes lavados, remidos por sangue de Jesus, como crendo que o nome dele é Emanuel, ele é Deus conosco, nós precisamos confiar nele. É o que Davi diz. Interessante que Davi, ele divide a experiência que ele está tendo aqui, ele divide conosco, ele divide com a igreja. Esse salmo entrou para o campo da Escritura Sagrada, porque é algo real, irmãos. É a Escritura inspirada por Deus. Confiar nele ao povo em todo o tempo. Verso 8: confiar nele ao povo em todo o tempo. Nós vivemos momentos difíceis. A Helena virou para mim e falou assim para mim hoje, né? Amor, se os caminhoneiros pararam, tem que fazer conta. Em casa as coisinhas, a despesa está paradinha, lá também para no mundo, tem que ir no mercado fazer conta. Porque vai começar a faltar as coisas. E a gente fica preocupado com as notícias, né? Fica preocupado. Ninguém mesmo ficar preocupado. Não é errado ficar preocupado. É errado não confiar em Deus. Porque preocupação é algo natural, não. Estou preocupado, sossego a minha alma, espera em Deus, confia nele e logo vem a calma. Confiar nele ao povo em todo o tempo. Em todo o tempo, confiar em nele. Eu estou com saúde, porque Deus me deu saúde. Eu estou enfermo, mas eu confio nele porque ele vai me dar vitória, vai me curar, vai me libertar. Confiar nele em todo o tempo. Confiar nele ao povo. Quem possui, irmãos, uma firme esperança na vontade de Deus e não na sua, não se desespera em meio às dificuldades, não se desespera em meio às perdas, não se desespera diante dos obstáculos. Quem possui uma firme esperança na soberania de Deus está sempre sonhando, mesmo que muitas vezes não tenha entendimento claro da situação que está passando. Ele confia que o final será um final de triunfo e de vitória. Aleluias! Em meio a intempéries que enfrentamos nessa vida, pode ser que hoje esteja tudo bem para você, mas em meio às dificuldades, a nossa esperança deve estar sempre em Deus. Ele é o fundamento que firma os nossos pés. Ele é a âncora para que nos dá essa esperança da vida, confiança de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lançar as nossas vidas nas mãos do Senhor, na certeza que, independente das dificuldades, sempre teremos esperança que Ele está cuidando de nós. Vamos orar ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queria pedir você para ficar de pé agora. Oh Deus. Eu não sei se você está passando por um momento difícil agora. Mas amanhã, se você vir passar um momento difícil, não esqueça do que Deus tem falado com você nesta noite. Confiar nele ao povo. Confiar nele. Nunca perca a esperança em Deus. Coloque a mão sobre o seu coração.
Você, talvez não seja você, mas talvez alguém da sua família está passando um momento difícil. Quero que você coloque ele diante de Deus e peça a Deus para visitá-lo agora. Você que conhece alguém na sua casa, você que conhece alguém que está precisando de uma direção de Deus, você que conhece alguém que está precisando de um socorro de Deus, amém? Pense que Deus é o alto, pense na soberania dele, pense nos atributos dele, da misericórdia, da bondade, amém? Do cuidado, do todo-poderoso que ele é, os atributos dele, que para ele é um Deus do impossível, ele é um Deus que pode todas as coisas. Coloque aí na sua vida o seu pedido de oração na presença do Senhor. E vamos orar a Deus, no nome de Jesus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite por aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Senhor, como Davi, a nossa esperança, ó Deus, deve estar sempre firmada no Senhor. E eu quero apresentar diante de Ti cada coração aqui presente. Ó Deus, quero apresentar as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, se há alguma causa de enfermidade aqui nessa noite sendo apresentada diante de Ti, nós queremos dizer que a nossa confiança está no Senhor, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta. Para Ti não há enfermidade, ó Deus, que o Senhor não possa curar. Tu nos formaste, ó Deus, Tu criaste todas as células, Tu conheces todo o nosso ser, ó Deus, e as vidas que estão sendo apresentadas aqui diante de Ti, necessitando de cura, de libertação, nós apresentamos diante de Ti. Visita-nos agora, Pai, no nome de Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Ó Pai, liberta agora o cativo, liberta o escravo, Senhor, das drogas, o escravo da bebida, aquele parente que está longe de Ti, ó Pai, traga de volta para a sua casa. Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Meu Deus, a crise financeira, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és aquele que abre as portas, Senhor. Ó Deus, com isso, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em Ti por relacionamentos arranhados, Senhor, por causas impossíveis. Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, venha em socorro do Teu povo e nos abençoe, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E toda igreja de eu recebo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Vai com essa mensagem para a sua casa, amém? Se amanhã a dificuldade bater na sua porta, firme a sua esperança em Deus, amém? Por aquilo que Ele é, amém? Aleluias. Pela sua soberania, Ele é soberano, Ele vai agir verdadeiramente na sua vida. E não tem para onde você fugir. Confie em Deus. Em qualquer outra coisa que venhamos a confiar, vai ser em vão. Vai ser em vão. Em nome de Jesus. E quando o socorro de Deus vir, ainda que venha através de outra pessoa, lembre que foi Ele que usou aquela pessoa para socorrer. É a mão dele. É a mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nossos trabalhos normais da semana: terça-feira, intercessão, amém? Quarta-feira, consagração de igreja, oração, jejum, das 9 ao meio-dia. Quinta-feira, manhã com Deus. Quinta-noite, nós temos o culto lá na igrejinha. Domingo, escola bíblica. E domingo à noite, culto aqui na igreja, amém? Domingo, quem vai começar aqui na igreja vai ser a Ana Cláudia, a esposa do Jeremias, amém? Ela vai estar trazendo a palavra. O louvor vai estar por conta do Jeremias, direção do culto, nós já conversamos sobre ele, amém? Queria que você estivesse aqui, convidasse mais alguém para estar aqui. Deus vai nos abençoar domingo também, de uma forma muito gostosa, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, o Senhor vai nos abençoar. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos e Deus vai nos conceder a vitória, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o nosso culto. Quero agradecer a presença dos visitantes conosco. Deus possa te abençoar
visitar a sua vida em nome de Jesus. Levante as suas mãos em direção à sua casa. Nós vamos estar orando, amém? Gostaria que depois você esperasse na porta, para que a Helena vai estar lá cumprimentando você, eu vou estar do lado de cá, amém? Mas levante a mão em direção à sua casa. Eu vou pedir ao presbítero Maurício para fazer esta oração, amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. Nos dê uma semana de vitória, Pai. Nos dê uma semana de bênção. Aleluias. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo, mas também o grande amor de Deus, mas que também sim, a esperança nos nossos corações estejam renovadas, permaneçam renovadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória. Amém? Em nome de Jesus.